Fala, meus amigos do Glorioso Play, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, dia 27 de novembro de 2025, né? E eu queria falar sobre um assunto que hoje de manhã, principalmente, acabou saindo nas principais redes sociais, né? Nos sites também, falaram a respeito desse assunto, que foi o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, que deu uma declaração falando, entre outras coisas que ele falou, chamou a atenção que ele disse que o Botafogo deve provavelmente terminar o ano de 2025 com 1,5 bilhão de faturamento, de receita, tá? E a gente precisa tocar nesse assunto, porque isso, obviamente, é histórico para o Botafogo. Medeiros, por que o Botafogo teve, então, essa receita e por que o Botafogo está com problemas financeiros? Ora, você deve ter cartão de crédito, eu tenho cartão de crédito, né? Não adianta você receber 1,5 bilhão no ano e você gastar 1,5 bilhão no ano, né? Eu acho que o primeiro ponto é aí. O Botafogo só em contratações gastou próximo de 700 milhões de reais. Isso pelo que está, né, na mídia, né, o que está por aí, reforços que o Botafogo contratou. Beleza, os reforços foram comprados de forma parcelada, tem reforços que o Botafogo, por exemplo, nem chegou a pagar, porque o Botafogo, por exemplo, comprou o Jair Cunha do Santos e logo vendeu para o Nottingham Forest, então o Botafogo não chegou nem a pagar, né? Só foi ali uma situação contábil, né? O Botafogo comprou, vendeu muito rápido e aí só ficou mesmo com o lucro, digamos assim, porque vendeu com um valor um pouquinho maior do que o que ele comprou de fato, né? Mas é interessante a gente comentar um pouco por esse assunto, porque faturamento, isso quer dizer dinheiro em caixa? Não, não quer dizer dinheiro em caixa, né? Fluxo de caixa é totalmente diferente, é uma outra situação. Lembrando que o Tairo falou isso na Summit Academy da CBF, em São Paulo, né? Ele estava num painel, inclusive falando da SAF, né? Falando do modelo multiclubes, né? Da SAF do Botafogo, que envolve também a Eagle, envolve o Lyon, envolve o Molenbeek, né? Ele até brincou com a situação do Lyon, né? Falou que a primeira lição, não emprestem dinheiro para o Lyon não paga, né? E aí fez uma brincadeira. Explicou que no começo o Botafogo, na questão do caixa único, pegava empréstimos com o Lyon, né, se aproveitando da situação do caixa único, mas depois isso se inverteu, o Lyon passou por muitas dificuldades e o Botafogo tinha sido campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o Botafogo estava com muito dinheiro em caixa na época e o Botafogo passou a ajudar o caixa do grupo, né, e o Lyon se aproveitou desse caixa, né, e depois da ruptura dos clubes, né, o caixa único acabou, o John Textor foi tirado da administração do Lyon e o Botafogo ficou, segundo o Botafogo, com dinheiro a receber do Lyon e o Lyon nega, o Lyon diz que não tem que pagar nada ao Botafogo e isso ainda vai dar muito pano para manga, né? O Botafogo dificilmente vai ver esse dinheiro, cara, dificilmente, só vai ver esse dinheiro em uma situação, na minha opinião, se por um acaso o John Textor retomar a administração do Lyon. Se ele retomar a administração do Lyon, se ele conseguir entrar em acordo ali com os outros acionistas, né, aí sim a gente tem um caminho para a gente receber esse dinheiro. Fora isso, acho muito difícil que o Botafogo consiga reaver essa grana, né? Enfim, mas uma coisa é fato. Botafogo, há pouquíssimos anos atrás, o Botafogo fazia 150 a 200 milhões de reais por ano de receita. Né? Principalmente quando a gente olha ali 2021, né, na Série B, 2020, 2021, o Botafogo fazia muito pouco, gerava muito pouco de receita. Em 2022 a gente já teve um crescimento para 300 e poucos milhões. E aí em 2023 a gente aumentou, foi para 500 e poucos milhões. Em 2024 a gente aumentou de novo, foi para 700 e poucos milhões. E agora em 2025, que se aproveitando das premiações, se aproveitando de muita coisa, se aproveitando também da venda de vários atletas, se aproveitando do Mundial de Clubes, o Botafogo bate 1,5 bilhão de reais em faturamento.
Medeiros, dá para o Botafogo se manter nesse patamar? Muito difícil. Por exemplo, em 2025 agora, né, o Botafogo não foi campeão. O Botafogo não foi campeão brasileiro, não foi campeão da Libertadores, né? Então, assim, para 2026, não vai ter premiações, não vai ter Mundial de Clubes. Então, é muito difícil que o Botafogo se mantenha nesse patamar de 1,5 bilhão de reais. Mas existe, pelo menos no horizonte, um crescimento de receitas do Botafogo, que é um crescimento que o Botafogo pode manter talvez um patamar ali de ficar próximo de 1 bilhão de reais. Aí sim é um modelo, né? É um patamar que eu acho que o Botafogo dá para ficar linear, digamos assim. Né? Dá para o Botafogo se manter. E aí, qual é a principal questão para o Botafogo? O Botafogo precisa se organizar na questão das despesas. Não adianta, repito, vou repetir o que eu disse no início do vídeo aqui. Não adianta você ter um cartão de crédito com limite de 10 mil reais, sendo que você gasta 10 mil reais e recebe 10 mil reais. No final das contas, você vai estar zerado, porque você gasta exatamente o que você recebe. Então, talvez o papel aí do Botafogo para as próximas temporadas é diminuir as suas despesas. Tem que dar uma reduzida nas suas despesas, né, visto que a gente viu nesse ano um crescimento muito grande de receitas, mas também um crescimento muito grande do endividamento das despesas do Botafogo. Né? Então, tem que se gerar um fluxo de caixa, tem que ter uma reserva, o Botafogo tem que tá com dinheiro sobrando. Né? E talvez essa seja o principal objetivo, né? O principal desafio do Botafogo para os próximos anos. Manter a competitividade, manter o elenco num bom nível, manter o time com condições de ser campeão, de disputar títulos, continuar com a receita alta, né? Continuar com a receita, talvez, já falei aqui, vou repetir, não acho que 1,5 bilhão é algo que vai conseguir todo ano, não vai, mas conseguir manter ali próximo de 1 bilhão e a missão principal, reduzir as despesas. O Botafogo gastou muito, muito, muito além da conta. Quando a gente olha o que o Botafogo fez aí, foi muito dinheiro que a gente pode dizer, entre aspas, dinheiro jogado fora. Então acho que a missão é essa, o Botafogo ser mais assertivo, ser mais cirúrgico, que aí sobra dinheiro, é conta básica. Receita menos despesas igual a lucro. Se o Botafogo conseguindo um patamar desse de receitas e conseguindo diminuir a sua despesa, o Botafogo vai começar a realizar lucro, e é isso que a gente espera para os próximos anos. E é por isso que o Botafogo está precisando de aporte. O vídeo passado eu falei aqui, o Botafogo está precisando de aportes por conta de quê? Porque o Botafogo precisa de dinheiro novo. Por que, Medeiros, o Botafogo precisa de dinheiro novo? Tendo uma receita de um faturamento de 1,5 bilhão. Porque teve esse faturamento de 1,5 bilhão, mas gastou impressionantemente, gastou muito mais do que 1 bilhão também. Se a gente for levar em conta a folha de pagamento, se a gente for levar em conta a compra de atletas, se a gente for levar em conta todo o custo operacional da SAF do Botafogo, também passou de 1 bilhão. É por isso que a gente está precisando de dinheiro novo, é por isso que a gente está precisando de aportes financeiros. Tá bom? A gente sempre, quando a gente tem assunto financeiro, eu gosto de vir aqui, gosto de falar, gosto de comentar com vocês. Eu sei que é um assunto que cada vez mais o torcedor do Botafogo se interessa, e a gente vai atualizando esse assunto sobre o financeiro do Botafogo para vocês sempre que sair alguma notícia nova. Beleza? Então é isso. Gente, um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no Glorioso Play, deixem seus comentários e até a próxima.